Definindo dízima periódica simples, é a repetição de números depois da vírgula. Então, 2,555. O período é 5, porque é o 5 que se repete após a vírgula. 1,235235. O período é 235, porque são os números que se repetem após a vírgula. 0,3232. O período é 32, porque são os números que se repetem após a vírgula. Lembrando que nós não consideramos nisso a parte inteira. Então, aqui não importa se é 2, aqui não importa se é 1, e aqui não importa se é 0 antes da vírgula, porque nós estamos analisando o número que vem após a vírgula. Dízima não periódica, ela não apresenta período. Então, você tem números compostos de vírgula que não se repetem. Então, aqui 2,326589. Não tem uma sequência que se repete. 25,12032. 0,206987. Então, não tem período. A fração geratriz é quando a gente escreve a dízima em forma de fração. Então, se nós temos 0,222, nós temos um período de número 2, que é um único número que se repete. Então, é o período de um único algarismo. Então, no numerador escrevemos 2, e por ele ter um único algarismo no período, ele fica sobre 9. 0,120120. O período é 120, que é um período de 3 algarismos. Então, no numerador nós colocamos o 120, e por ter 3 algarismos no período, o denominador fica 999. 0,3737. É um período de 2 algarismos, porque é o número 37 que se repete após a vírgula. Então, no numerador colocamos 37 e no denominador 99. A quantidade de 9 embaixo depende da quantidade de algarismos do período. Então, aqui nós temos um período de um único número. Então, esse número fica no numerador e como ele é um número só, sobre 9. Aqui nós temos um período de 3 números, então ficam 3 noves, e esses 3 números ficam no numerador. E no último exemplo, nós temos um período com 2 números, então ficam 2 noves, 99, e esses 2 números ficam no numerador, que é o 37. Dízima periódica composta. Ela apresenta anteperíodo. O que é anteperíodo? É um número que vem antes do período. Lembrando que período é um número que se repete na dízima. Então, um exemplo, 0,2777. Qual é o número que se repete? É o 7. Então, nós temos o período 7 e o anteperíodo 2, porque é um número que vem antes dos números que se repetem. O número 1,6444. Temos o período 4, que é um número que se repete, e um anteperíodo 16, porque são os números que vêm antes dos números que se repetem. 21,3088. O período é 8, que são os números que se repetem, e o anteperíodo 2130, porque são os números que vêm antes do período, que são os números que se repetem. Como a forma de escrever a fração geratriz de uma dízima periódica composta? Nós temos o numerador e o denominador. Lembrando que na dízima simples, o numerador é o número do período e o denominador é os 9 de acordo com a quantidade de algarismos. Na dízima composta, nós escrevemos o anteperíodo e o período juntos, menos o anteperíodo, na parte do numerador. Na parte do denominador, o 9 correspondente à quantidade do período, a quantidade de algarismos do período, e o 0 correspondente ao anteperíodo após a vírgula. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais fácil de assimilar isso.
Vamos lá. O número 0,2777. O antiperíodo está em vermelho, que é o 2. E o período 7, porque é o 7 que se repete, tá? Então, vamos lá. A primeira parte aqui da formulazinha. O antiperíodo e período. Então, 2 e 7, que forma o número 27, menos o antiperíodo. O antiperíodo é o 2, então, menos 2. O denominador. O 9 corresponde à quantidade do período. Então, a gente tem um único algarismo no período. Então, é 9. E o 0 corresponde ao antiperíodo após a vírgula. Após a vírgula, nós temos um antiperíodo só. Então, é 0. Então, 27 menos 2 sobre 90. Fazendo o cálculo, 25/90. Vamos ao outro exemplo para ficar mais fácil. 1,6444. Lembrando que o que está em vermelho é antiperíodo e o que está em azul é o período. O período é o que se repete, então o 4 está se repetindo. Vamos na formulazinha. Antiperíodo e período, a fórmula. Então, 164 menos o antiperíodo, que é 16. Então, 164 menos 16 no numerador. Denominador 9, correspondente à quantidade de algarismos no período. O período é o 4, só o 4 se repete. Então, nós colocamos 9, porque é um algarismo só que se repete. E após a vírgula, lembrando que o 0 corresponde aos números após a vírgula, ao antiperíodo após a vírgula. Então, após a vírgula, nós temos um antiperíodo só, que é o 6. Então, 0. Então, 164 menos 16 sobre 90. Vai dar 148/90. 21,30888. Formulazinha, antiperíodo, 2130 e período, 8. Menos o antiperíodo, 2130. Lembrando que só o 8 se repete, então só ele que é período. Então, nós temos um único período, então um único 9 no denominador. E antiperíodo após a vírgula, nós temos 2. Então, 2 zeros. Fazendo o cálculo, 19.178,900 avos. Mais um exemplo. 2,4732121. Então, o período é composto por dois algarismos, que é o número 21. Na formulazinha, a gente coloca o antiperíodo e o período juntos, menos o antiperíodo. Então, no período temos dois algarismos, então 2 noves no denominador. E o antiperíodo após a vírgula, nós temos 3 algarismos, então 3 zeros. Então, fica 244.848 sobre 99.000. Agora, como a forma de resolver as expressões com dízimas periódicas. Então, 0,666 mais 0,2525 menos 0,777. Primeiro, a gente transforma. Então, nós temos um único número no período, que é 6. Então, 6 no numerador e 9 no denominador. Aqui, nós temos dois números no período, que é 25. Então, 25 no numerador e 99 no denominador. E 7, um único período, sobre 9. Depois, nós vamos fazer a soma. Lembrando que se eles têm denominadores diferentes, tem que fazer MMC. Então, 99, 66, 25 menos 77. 14 sobre 99. E esse 14 sobre 99, como que a gente faz para transformar em número decimal? A gente tem que fazer a divisão. Então, 14 dividido por 99. Não dá para dividir. Então, 0, acrescento 0. 140 dividido por 99 vai dar 1. Então, 140 menos 99
sobra 41. 41, não dá para dividir, acrescento 0. 410 dividido por 99, dá 4. Então, 410 menos 396, sobra 14. Sobrando 14, voltamos ao cálculo do início. Então, 0,14, 0,14, 14. Então, 14 sobre 99 é igual a 0,1414, que é uma dízima periódica. Exemplo B, 1,333 mais 0,1666. Esse primeiro exemplo, então, nós temos um antiperíodo. Então, na formulazinha a gente coloca antiperíodo com o período menos o antiperíodo sobre 9, que é a quantidade de algarismos no período, e não temos nenhum antiperíodo após a vírgula, então não acrescenta 0. Então, 12 sobre 9 é essa primeira transformação. Essa outra, nós temos antiperíodo 1 e período 6. Então, 16 menos 1, que é o antiperíodo, sobre 90, que é o 9 de um período e o 0 de um antiperíodo. Então, fazendo a conta, 15/90. Aí sim nós montamos a conta. 12 nonos mais 15/90. Fazendo MMC, que é 90, então 120 mais 15, igual a 135/90. Transformando 135/90 em número decimal, a gente faz a divisão. 135 dividido por 90. Dá para dividir uma vez. Então, 135 menos 90 sobra 45. Acrescento 0. E 450 dividido por 90 vai dar 5, que dá 450 e não tem resto. Então, 135 sobre 90 é igual a 1,5. O último exemplo, 0,222 vezes 2,5959. Transformando a primeira, o período é 2 e é composto por um único número e não temos antiperíodo, então 2 sobre 9. Transformando a segunda, nós temos um antiperíodo 2. Então, 259, que é o antiperíodo com o período, menos 2, que é o antiperíodo, sobre 99, porque nós temos dois números no período e não tem 0, porque não temos nenhum antiperíodo após a vírgula. Então, 259 menos 2, 257 sobre 99. Montamos a conta, 2 nonos vezes 257 sobre 99, igual a 514 sobre 891.